de Mansell para Prost ficou abaixo dos 4 centésimos. E de Prost para Senna, abaixo de 1 centésimo. Mais precisamente, 6 milésimos a diferença de um para o outro. Mansell e Prost na primeira fila. Senna e Berger na segunda. Repare como todos eles procuram o máximo possível vir lá por fora pela esquerda para evitar a parte de dentro, a parte suja da pista, para evitar de sujar os pneus. O Senna veio lá por fora e veja que o Berger só ali na posiçãozinha dele que buscou. E o Mansell, apesar da curva ser à direita, vai largar pela esquerda. A curva é um pouco longe e a pista, porque os carros fazem o traçado normal, eles vêm normalmente na corrida. Olha o Gugelmin como está saindo ali da esquerda para vir para a direita. Vai largar na sujeira na 7ª fila, um pouco mais complicado. Eu repito, os carros fazem a linha externa durante toda a prova, durante todos os treinos. Mansell e Prost, Senna e Berger, Patrese e Piquet, as 3 primeiras filas. Passa a bandeira verde, vai pintar a luz vermelha, pinta vermelha, vem a verde, vamos para a largada. Mansell já tenta fechar, Senna tenta mergulhar por fora, pode até tomar a volta Senna, lá vai Ayrton Senna. Berger vem por dentro, Senna, Berger, Mansell, eles mergulham na curva, as duas McLaren largando de forma excepcional. Prost larga mal e cai para a 4ª posição, cai para a 5ª posição Prost. Senna largou excepcionalmente bem e eu não entendi porque o Mansell também largou e fechou imediatamente, saiu da hora da parte limpa para a parte suja e ali ficou patinando. É o Mansell. E olha o Senna como já tenta abrir. E o Berger, que outra vez fez de forma perfeita o papel do escudeiro. Mergulhou atrás de Senna, dava até a impressão de ter ação para passar, mas disciplinadamente ficou atrás e já fica entre Ayrton Senna. E aí já a primeira da Lara que sai, adivinha quem é? Andrea de Césares, a corrida já termina para ele. Já fica fora. Aí o enrosco todo, e o de Césares já partiu para a caixa de brita para ficar por ali. Senna em primeiro, Berger em segundo, Mansell em terceiro. A 4ª posição de Patrese. E o Prost parece que ficou mais um pouco. Vamos conferir ao final da primeira volta. Aí Senna. Daí vem ele para completar a primeira volta, já rasgando pela reta. Senna, Berger, Mansell. Prost permanece na 5ª posição, porque quem largou muito bem foi Nelson Piquet, que está em 4º. Piquet também largou bem. Nelson Piquet estava atrás do Berger, na fila atrás. Berger era no 4º, Piquet no 6º, e Piquet ganha 2 posições. Aí Senna, olha só onde é que o Mansell botou a Ferrari. E aí o carro do De Césares. Estamos na segunda de 71 voltas. Senna é o primeiro, Piquet é o 4º. Aí Ayrton Senna. Talvez nem ele esperasse essa possibilidade de pular na ponta logo na largada e mais ainda ter Berger como segundo. Confirmando Senna, Berger, Mansell, Piquet, Prost e Patrese. São os 6 primeiros colocados. Segunda volta de um total de 71. Vamos esperar o complemento da segunda volta. O Gugelmin, eu disse, largava ali na sujeira, ainda teve enrosco, completou a primeira volta na 19ª posição. Vamos ver a segunda. Senna, Berger, Mansell, Piquet para cima de Mansell para tentar a ultrapassagem. Mexeu na frente dele o Mansell, mas olha, isso é uma coisa a ser destacada. No armado do treino do aquecimento, o carro mais veloz de reta foi o carro do Nannini. Inexplicável, o motor V8, sendo mais rápido, é que não usa asa nenhuma, é 0 de asa. O chassi é tão no chão que eles praticamente não usam asa. Então na curva pode ter um pouco mais de dificuldade, mas o rendimento na reta é excepcional. E num circuito onde o ponto de ultrapassagem é só no fim do retão mesmo, pode ser que dê certo. Vem sem asa nenhuma a Benetton de Nelson Piquet, por isso é que ele mergulhou para cima de Nigel Mansell. Olha, o Gugelmin permanece na 19ª posição. Reginaldo Leme, a sua primeira participação.
Bom dia, amigo da Globo. Como o Galvão disse, não dá para entender o que as Ferraris fizeram na largada. Os dois pilotos, um chegou inclusive a atrapalhar o outro, quer dizer, se atrapalharam todo, perderam a primeira fila e lá se foi o Senna, lá se foi o Berger mais uma vez protegendo muito bem o Senna. O Senna tem a pista livre, tem um carro que depois dos treinos da Hungria, um acerto que fez para esse tipo de circuito travado de Portugal, tem um carro que anda bem aqui. É claro que as Ferraris andaram melhor em treino, mas também usando um motor de treino que só ela, a Ferrari, tem. Então é um carro que hoje já anda de igual para igual a Ferrari aqui nesse circuito, não tendo ninguém à frente, tendo o Berger imediatamente atrás, que não vai dar combate. Quer dizer, o Senna tem um bom campo aí numa pista travada como essa, livrar uma boa diferença até o momento de pegar os retardatários. Então a Ferrari se atrapalhou todo, o Senna, que não esperava uma facilidade tão grande, está ali na ponta. E Piquet, que avisou, disse, treinou direitinho e disse que pretendia fazer uma corrida para lutar pelas primeiras posições. Por isso ele não queria ficar muito tempo atrás do Mansell, chegou a pressionar, agora já perdeu o contato, mas é um piloto que está ali com um carro que está ali em condições de lutar por uma boa posição. Uma coisa será fundamental nessa prova: a parada para a troca de pneus. Porque existe a previsão dessas feras aí à frente, dos grandes carros, das equipes mais fortes, da necessidade para a troca de pneus. Das duas McLaren, das duas Ferraris, das duas Williams. Não sei o que a Benetton pode aprontar, porque tem o carro no chão. A Marx, por exemplo, o Jobim garante que não troca os pneus, mesmo largando de composto C. E o Warwick, Dalmas, Nannini, olha aí, o Nannini vai tentar não parar para trocar pneu, porque larga de B. Esses são os que largam de B, Larini, Bernard e Suzuki. Os outros todos de pneu C. E aí eles vêm para completar mais uma volta. 4 voltas completadas no total de 71. Mansell tenta forçar em cima de Berger. Prost se aproxima um pouco de Nelson Piquet. E o Yannick Dalmas também fica fora da prova. O cameraman português ali saiu procurando, não achou nada. Senna, Berger e pressão do Mansell em cima de Berger. E pressão de Prost em cima de Nelson Piquet. As Ferrari, depois de problemas na largada, de uma atitude estranha dos seus pilotos, mostrando que o carro está inteiro para o circuito do Estoril, já na quinta volta começam a pressionar. Mas o Berger faz bem ali o papel à frente de Nigel Mansell. Quando eu digo faz bem o papel, vejam só, o Berger não está sendo desonesto, não está tomando atitude antiesportiva em nenhuma dessas provas. É um trabalho de equipe que é absolutamente normal, porque ele ocupa a segunda posição e não é fácil nenhuma ultrapassagem nesse circuito. Não é isso, Moreno? Só no fim da reta, porque fora dali só se o outro quiser, só se o outro da frente deixar. Mansell faz a volta mais rápida, 1:21.058. Tem uma modificação nas primeiras posições com Senna, Berger, Mansell, Piquet, Prost e Patrese, os 6 primeiros. Butsen é o 7º, Nannini o 8º, Alesi o 9º, Aguri Suzuki o 10º. O Jobim permanece na 19ª posição e 5 voltas completadas. Mansell desta vez não consegue uma aproximação maior em relação a Berger. O mistério não é nem a parabólica que traz para a reta, não. É a variante ali, o S que tem antes da parabólica. Dali é que tem que sair tracionando para entrar na parabólica, mergulhando atrás, para pegar o vácuo na reta para tentar uma ultrapassagem. Aí o Mansell, o Leão, que prometeu se retirar no final da temporada, mas que já me deixou com a pulga atrás da orelha. Senna, Berger, Mansell, Piquet, Prost e Patrese. Por quê? O Thierry Boutsen, por enquanto, não conseguiu renovar contrato com a Williams. O Frank Williams que não o quer mais. Tá aí a Lotus do Warwick parada nos boxes. O Frank Williams que não quer mais o Thierry. E ontem, na entrevista coletiva do Pole Position, o Mansell dizia: confirmo minha intenção de deixar a Fórmula 1 no final da temporada, mas se aparecer uma grande proposta, a gente sempre pode estudar. Ele já começa a preparar o caminho para dar meia volta e deixar o dito pelo não dito na palavra que deu de se retirar da Fórmula 1. É muito provável, opinião, hein? Não sei o que o Reginaldo acha, é muito provável que ele possa estar na Williams na próxima temporada. É uma coisa que já se comentou, inclusive, há algum tempo, depois pareceu ser uma possibilidade muito remota e que agora volta realmente a existir, porque o Mansell deixou muito claro
nessa mesma entrevista coletiva que você citou, você se lembra ele dizendo que ele adora corridas, é tudo que ele sabe fazer. Não havia possibilidade, inclusive jurídica, dele correr pela Williams algumas corridas atrás. Mas depois desse acordo finalmente fechado da Ferrari com a Alesi, que contou com a participação de Frank Williams numa boa política com a Ferrari, aí a coisa se tornou realmente mais viável. Nós vamos pela volta de número 7, Maurício Gugelmin ganha uma posição, é o 18º. Senna é o primeiro, Piquet é o 4º, Gugelmin é o 18º. Aí Ayrton Senna, mantendo sempre uma vantagem razoável em relação a Berger. Berger é que recebe essa pressão de Nigel Mansell, mas o Berger já está se tornando um especialista nisso, porque ele foi tão pressionado pelo Prost nas últimas 3 corridas e agora é pressionado pelo Mansell. Ele já vai se tornando um especialista de correr com o carro ali colado nele. Aí Senna vem para completar a volta de número 7. E o Mansell parece que vai tentar pegar o vácuo para forçar a ultrapassagem no final da reta. Só ameaçou, mas só mostrou, olha, tô aqui, hein. Cresceu no retrovisor do Berger para perturbar um pouquinho a vida do Berger. Senna, Berger, Mansell. Piquet ainda é o 4º colocado, passou a estar a 2 segundos de Nigel Mansell. E recebe também uma pressão muito forte de Alain Prost. Menos de 1 segundo, meio segundo a diferença de Piquet, que é o 4º, para Prost, que é o 5º. Depois o Patrese já fica 1 segundo e 7 atrás de Prost. O Thierry Boutsen 2 e 5 atrás do seu companheiro Patrese. Nannini é o 8º, Alesi é o 9º, Suzuki sempre em 10º. Maurício Gugelmin ainda na 18ª posição. Nós estamos na 8ª de 71 voltas neste Grande Prêmio de Portugal. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 90, oferecimento Nescafé, Samoa, Esso e seus revendedores, Denim e Brahma Shopping. Vamos pela volta do número 8. Aí você vai vendo o Berger. Senna, Berger e Mansell para completar a volta de número 8. Sempre a mesma distância entre eles ali. Agora o Mansell não conseguiu sair da parabólica tão próximo. E o Piquet que deu para você ver ali atrás. A Benetton de Nelson Piquet e o Prost já em cima dele. Tem uma alteração nas primeiras 10 posições depois de 8 voltas. Medo, pânico, terror na volta dos mortos-vivos. Um grande sucesso de bilheteria amanhã em tela quente. 3 primeiros começam a abrir um espaço maior. Pneus mais aquecidos, freios mais aquecidos, os carros começando a se tornar mais leves. E começa a existir, aí o Warwick abandonando, começa a existir uma diferença maior no rendimento do carro de Prost para o carro de Nelson Piquet. Principalmente por aquilo que nós dizíamos, a Benetton com muito menos asa, muito menos equilíbrio nas curvas. Senna, Berger, Mansell. São os 3 primeiros. Gastar o mínimo possível os pneus nas primeiras voltas. Escolher o momento exato para a troca. E torcer e rezar para que no box trabalhem bem, para que a equipe trabalhe bem na troca de pneus. Tudo isso será fundamental nesse Grande Prêmio de Portugal. A diferença de Mansell para Piquet subiu para praticamente 3 segundos, mas Piquet consegue sustentar logo à frente de Prost, na casa de meio segundo à frente de Prost. De Senna para Berger é abaixo de 1 segundo a diferença. Repare, essa visual que você vê aí, só balançadinho o carro do Senna. Ele já busca o equilíbrio perfeito. E o Mansell não desiste, é pressão o tempo todo. Em cima do Berger. Aí os 6 primeiros, e a diferença do primeiro para o 6º colocado é de menos de 7 segundos. Isso depois de 10 voltas, nós estamos na volta de número 10. É o que eu dizia, o circuito não permite que os carros se espalhem muito. Aí a tomada aérea, você vai vendo o Senna que tenta fugir um pouquinho. A diferença é de 0,74 na última volta. Ele já se encaminha para a parabólica.
Aí por dentro, tentando segurar o carro por dentro todo o tempo. Tem que ir lá fora. Não usa tanto a zebra, o Mansell vai mais lá fora, você viu. Outra vez ele tenta voltar, forçando em cima do Berger. Mas ainda permanece a distância entre os dois. Tirou a sobreviseira ali o Mansell. Andando muito próximo do carro de Berger, começa a ficar tudo sujo. Como proteção, os pilotos partem com viseiras ali sobressalentes. Sujou. Não está dando para ver, arranca e joga fora. De 0,74 a diferença de Senna para Berger passou para 1 minuto, ponto 1. Aí ela volta a se estreitar mais uma vez. Quero lembrar que o Senna deve estar tomando exatamente o mesmo cuidado que tomou no Grande Prêmio de Monza. Uma preocupação muito grande no desgaste dos pneus. E o desgaste de pneus é muito maior aqui no Estoril. A velocidade é muito maior em Monza, mas a constante de alta velocidade também. Aqui não, a freada é mais forte, aí gasta pneu. E mais até do que a freada, a retomada de velocidade. Tracionar na saída das curvas que vai embora pneu também. É exatamente uma constante freada, aceleração e a consequência transferência de peso. Nisso é que a Ferrari hoje tem um chassi melhor que a McLaren. Por isso que se diz que o circuito de Estoril é um circuito Ferrari e está se vendo aí que apesar da péssima largada dos dois pilotos da Ferrari, está lá o Mansell cutucando o Berger. Mas a McLaren está bem equilibradinha. Olha o próximo como vai para cima do Piquet, mas ainda não tem distância suficiente para tentar sair do vácuo. E logo atrás vem as duas Williams, na briga particular de Patrese e Thierry Boutsen. Essas coisas que acontecem na Fórmula 1, né? Nos últimos 2 anos, olha só o Prost, Piquet fechou-lhe a porta. O Prost até meio fora de local, até meio fora das características do Prost, mas é que ele sabe que o Senna está lá em primeiro, que ele está na 5ª posição e que ele começa a perder contato, porque a essa altura ele já tem 6 segundos de desvantagem, tem 4 carros pela frente, então ele sabe que ele tem que começar a definir alguma coisa, tem que começar a cuidar da vida dele. Não adianta ele permanecer tanto ali, tem que mudar um pouco a sua característica de condução. Por isso que ele fugiu ali de sua característica. Mas o Piquet, essa altura, está disputando posição. Repare como fugiu, como desgarrou na precipitação do Prost. Tá certo que o Prost disputa o Campeonato do Mundo, mas o Nelson ali está na 4ª posição. E com boas perspectivas da corrida. Essa briga é boa. Nelson, Piquet e Alain Prost. E olha o Mansell para cima do Berger. O Berger vai ter que abandonar um pouco essa linha de fora. O Mansell ameaçou, voltou, balançou, tirou. E por isso perdeu o contato. Esse é o Mansell. É um pega bonito. E aliás foram vários pegas já entre Berger e Mansell nessa temporada. Um deles em Imola. O Mansell protagonizou uma cena fantástica quando o Berger fechou-lhe a porta de tal forma, fechou com chave, com cadeado, com tranca, com tudo. Jogou o Mansell na grama, o Mansell deu um 360 e seguiu em frente. É por esse tipo de coisa, Galvão, que a gente tem mesmo que torcer para que o Mansell tenha ou a Williams ou qualquer carro que seja para ele continuar na Fórmula 1. Porque a Fórmula 1 sem o Mansell vai perder muito. Senna, Berger e Mansell, eles vão abrindo um pouquinho de Piquet, que é o 4º, Prost é o 5º, Patrese é o 6º, Boutsen é o 7º. Maurício Gugelmin permanece na 18ª posição, 1 segundo e 4 atrás do Pierluigi de Martini. Curioso falar é que o Maurício Gugelmin, que renovou hoje o seu contrato com a March, meia hora antes da largada, tinha até ontem uma proposta da Minardi para ser o companheiro de Martini na próxima temporada. Martini que está exatamente à sua frente. E aí o Mansell vem de novo para tentar pegar o vácuo, aí está longe. O Prost é que foi para cima do Nelson. A TV portuguesa mostra ali, o Prost já vem para fazer a ultrapassagem em cima de Nelson Piquet. Prost já é o 4º colocado e Nelson Piquet é o 5º. Senna, portanto, é o 1º, Berger é o 2º, Mansell é o 3º, Prost é o 4º, Piquet é o 5º. A diferença de motor muito grande entre os dois e mais esse problema da falta de asa. A Ferrari se comportando melhor nas curvas. Piquet perde a 4ª posição, passa a ser o 5º colocado. O Prost está 4 segundos e 9 atrás de Nigel Mansell. Vamos ver o que ele vai tentar se aproximar. E é normal que se aproxime.
porque o ritmo pode até cair. De Berger, que tem que ali que tomar conta do Mansell. Agora é a vez do Donnelly. O Warwick já esteve parado por ali, já abandonou, e agora é a vez de seu companheiro, o Donnelly. Martin Donnelly parar. O estranho é que o Piquet fez essa volta em 1:23 e 1. E os outros todos, Senna, Berger, Mansell, Prost, Patrese, Butsen e Nannini, dos oito primeiros, 7 deles fizeram na casa de 1:21. E o Nelson Piquet fez 1:23.1. E o ritmo dos 4 primeiros começa a aumentar exatamente a partir desta volta. Olha aí. 1:21 era o limite até agora e o Berger faz 1:20.956. Passa a ser o piloto, o dono da melhor volta da corrida. Então o Senna. E olha, logo em seguida o Prost vem com carga total depois de superar o Piquet e dá um troco, faz 1:20.338. Então o Senna nessa volta, 1:21.037, Berger 1:20.956, olha aí a confirmação do Prost, Mansell 1:21.106, Prost 1:20.332. Piquet 1:22, quer dizer, o Piquet depois daquela volta de 1:23, que ele foi superado pelo Prost, começou a cair de rendimento, já está 3 segundos atrás do Prost. Música, jogos e muitos prêmios. Domingão do Faustão, hoje a partir de 4 da tarde. São as emoções do Grande Prêmio de Portugal. Restando apenas 3 etapas depois deste Grande Prêmio de Portugal. Espanha, Japão e Austrália. Aí Ayrton Senna na primeira posição. Além do Roberto Moreno, o André Ribeiro, que disputa o Campeonato Europeu de Fórmula Opel. Também aqui conosco hoje. Não deu certo, não foi bem. 17º lugar, chegou uma fieira de gente na frente dele. Mas o Júlio Ferran chegou na 7ª posição e o Rubinho Barrichello chegou em 2º. Perdeu do Suspiri, mas permanece à frente. Estava 18, passa a ter 13 pontos à frente do Suspiri na liderança do Campeonato Europeu, restando 2 etapas. Portanto, o Rubens Barrichello, próxima, mais um título continental do automobilismo brasileiro. As novas promessas do automobilismo no Brasil. Os ingleses, cada vez que eles veem chegar um Barrichello, eles botam a mão na cabeça e dizem, ai meu Deus do céu, mais um. Cada ano, uma nova geração que chega na Europa e vai mantendo a história, vai mantendo acesa a chama. Essa dinastia de grandes pilotos brasileiros. Senna, Berger, Mansell, Prost, Piquet, Patrese, os 6 primeiros. Gugelmin passa para a 17ª posição. E diminuiu de 1,4 para meio segundo a diferença do Martini. Já vai para cima do Martini. Se ele passar o Martini, ele tem o Alboreto, o Barnard e o Capelli. O Bernard e o Capelli. Todos eles no mesmo segundo. Pode evoluir na corrida Maurício Gugelmin. O problema é ver se ele aguenta. Com os 38,5 de febre. Desde a sexta-feira. Aí Senna para completar mais uma volta. 16 voltas completadas, sempre Berger em 2º. Mansell ali, o Prost tentando se aproximar. Nesta volta, o mais veloz foi Senna, 1:20.492. Contra 20.92 de Berger e 20.67 de Prost. Só o Mansell que não conseguiu ainda baixar da casa de 1:21. Aí o Mansell. A diferença dele para Prost, 3,25. Era de 4 segundos e meio quando o Prost fez a ultrapassagem em cima de Nelson Piquet. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 90, oferecimento Samoa. Esso e seus revendedores. Denim, Brahma Shopping e Nescafé. Donnelly se arrastando na pista. Era um dia para as lotes. O Warwick já tinha ido embora, o Donnelly já tinha parado no box e agora abandona o carro que vai lentamente no circuito do Estoril. Senna vem para completar 17 voltas. Sempre a diferença ali entre eles e o Prost tentando se aproximar. Aí o Prost, quarto colocado, cruzando a linha de chegada. 3,4 a diferença, aumentou um pouquinho.
Olha lá, os 4 na casa do minuto e 20. 1:20:75 para o Senna, 1:20:46 para o Berger, 1:20:43 para o Mansell, 1:20:64 para o Prost. Prost está 3:46 atrás do Mansell. E o Nelson Piquet caiu para 6:7 atrás do Prost, tem a sua posição ameaçada por Patrese e por Butsen. Já não há diferença de menos de 1 segundo das duas Williams. Patrese e Butsen bem coladinhos, agarradinhos, chegando ali próximo a Nelson Piquet. Largou muito bem o Piquet, permaneceu na 4ª posição por muito tempo. Ainda tem um pega bonito com o Prost, mas agora começa a perder muito rendimento na sua Benetton. E tem mais um detalhe estranho, ele está virando 1:21:9 com o pneu C, que ele largou com o pneu mais mole. E o Nannini, com o mesmo carro, que largou com o pneu B, também está virando 1:21:9. Quer dizer que alguma coisa não anda bem realmente na Benetton de Nelson Piquet. E Maurício Gugelmin ganha mais uma posição. Na volta anterior ele tinha tirado no fim da reta para fazer a ultrapassagem e fez a ultrapassagem em cima do Martini. Então está em 16º. E aí já são 18 voltas completadas. Sempre os mesmos 4 à frente. A diferença se mantendo ali. Agora é a vez de Prost ser o mais rápido dos 4. 20.3 de Senna, 20.4 de Berger, 20.3 de Mansell, 20.2 de Prost. Aos poucos o Prost vai tentar chegar. Ele tem ainda mais de 3 segundos atrás, mas faz a volta mais rápida da corrida outra vez. A média de 195,118 km por hora. A melhor volta de 1989, 1:18.98. Já não está tão longe assim, não. Nós só temos 18 voltas, um total de 71. Os tanques ainda estão muito cheios, os carros muito pesados. Isso se contarmos que o recorde pode vir e deve vir até depois da troca de pneus. Umas 2 voltas depois da troca de pneus, com pneus novos e devidamente aquecidos, aí que a tendência do tempo cair. E o Berger na sua nova especialidade, correr sob pressão o tempo todo. Assim foi no Grande Prêmio de Monza, ele ficou sob pressão ali com o Prost, até que a pressão valeu. Ele errou uma marcha na saída da chicane e o Prost passou. Lá vem o Mansell. Vai ficando na ameaça. Olha ali, Nelson Piquet, depois Patrese, depois Butsen. E lá atrás o Nannini. Benetton, Williams, Benetton. 5ª, 6ª, 7ª e 8ª posições. Maurício Gugelmin já começa a querer brigar pela 15ª posição. Ele que largou em 14º e perdeu 5 posições depois da largada. Alain Prost segura a fera, 1:19.94, é volta mais rápida, atrás de volta mais rápida. E o Mansell fez 1:20.06. Voando baixo as Ferrari. Aí Piquet tentando sustentar a 5ª posição e você confere a volta mais rápida de Prost, 1:19.943. Já se aproximando de 196 quilômetros na média horária. E Butsen fica um pouquinho para trás em relação a Patrese. Vamos na 20ª volta, no total de 61. Trapa Hotel, o lugar onde tudo pode acontecer. Os Trapalhões, hoje 7:30 da noite. Próximo domingo tem mais Fórmula 1, hein? Se prepare, você tem uma semana aí para se refazer das emoções do Estoril, para encarar as feras da Fórmula 1. Um circuito ainda mais travado, ainda mais encardido de Jerez de La Fronteira. O Berger praticamente empurrado pelo Mansell, é obrigado a andar forte e se aproxima de Senna. 20.4 para Senna, 20.2 para Berger. A diferença do Mansell para o Prost, repare, já é de 2.7, era de 4.4. O Mansell virou 20.3 e o Prost outra vez virou abaixo de 20, 1:19.9. Vai como um relógio voando baixo, Alain Prost. Estamos na volta de número 21. O Prost tenta de tudo agora para se recuperar da péssima largada que ele e Mansell fizeram. Agora o problema é que, é lógico, nessa recuperação ele pode comprometer os pneus, aí gastar um pouco mais.
Essa é a volta que o Galvão acaba de dizer, 1:19.905, é a melhor volta da prova até o momento. E ele tem feito isso por 3 voltas consecutivas, batendo o próprio recorde. O problema aí é o desgaste de pneu. Olha o Mansell, tentando chegar ali no Berger. Agora ele se aproxima, de novo tira, de novo volta. E de novo fica por ali. E o Prost tentando se aproximar. Outra vez ele é o mais rápido dos 4. O Senna deve estar com muita preocupação ali de poupar os pneus. O Berger está enroscado com o Mansell. E o Prost corre sem ninguém à sua frente, sem ninguém a perturbá-lo atrás. E corre pressionado pela necessidade de permanecer ali, de se aproximar mais dos ponteiros. Na briga particular, na guerra particular com Ayrton Senna. E cai a diferença. E lá vem o Prost. Aí Berger e Mansell, olha como o Prost já aponta ali. Como ele já se aproxima. Piquet vai se sustentando bem à frente de Patrese e de Butsen. Maurício é o 16º colocado e não consegue tirar a diferença para Michele Alboreto da Arrow, que é o 15º. Aí o Mansell para você. E o Leone, que andou meio adormecido e agora resolveu voltar a mostrar as garras. Senna 20.3, Berger 20.5, Mansell 20.7, Prost 20.4. Ayrton Senna o mais rápido dos 4 nesta volta. Uma diferença pequena para melhor, mas que vai lhe permitindo permanecer ali à frente, ocupando a primeira posição. Você vai vendo aí o Mansell nos boxes, o Modena, que corre na Brabham, faz suas últimas 4 corridas pela Brabham. Outro que assinou, aí está o carro do Modena. Na quinta-feira pela manhã assinou com Ken Tyrrell. Vai ser o primeiro piloto da Tyrrell na temporada de 91, no lugar do Jean Alesi, que vai para a Ferrari. Senna, Berger, Mansell, Prost, Piquet e Patrese. Vão se definindo todas as posições e nós continuamos na expectativa ainda. Se o Mansell vai para casa ou se continua na Fórmula 1. Se o Thierry Boutsen arruma um lugarzinho, porque por enquanto ele está desempregado. E na torcida para que Roberto Moreno consiga alguma coisa melhor do que aquela cadeira elétrica que ele está sentado ali da Euroblue nessa temporada. Aí Senna completando mais uma volta. Volta de número 23 e olha o Prost se aproximando ainda mais de Nigel Mansell. A diferença é de 1.6, sendo recolhida ali a Brabham do Modena. 24ª volta, portanto, o Berger consegue escapulir um pouquinho de Mansell. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 90, oferecimento Enso e seus revendedores. Denim, Brahma Chopp, Nescafé e Samoa. E aí permanecem os 4 primeiros e a gente agora começa a viver a expectativa das negociações com os retardatários. Isso é sempre um ponto importante da prova. Eles vão começar a surgir por aí. O primeiro é o Dennis Brabham. Volta número 23, começa essa negociação que sempre favorece o estilo do Senna, é claro. E mais uma volta em que os 4 viram na casa de 1,20, todos muito próximos. Senna 20.7, Berger 20.5, Mansell 20.8, Prost 20.3. Senna chegou bem, fez a ultrapassagem na reta, não perdeu nenhum tempo para fazer ali a ultrapassagem em cima do Brabham. Vai deixar encrenca no miolo ali pro Berger, pro Mansell e pro Prost. Olha o Mansell que é capaz de querer aprontar uma. Berger passa, tenta deixar, olha o Mansell, frita os pneus ali, fez certo. Que ele não podia de jeito nenhum deixar o Brabham permanecer entre ele e Berger. O Prost ficou para trás, o Brabham praticamente para o carro para permitir a ultrapassagem. Se eles abriram negociação com o retardatário, seria bom alguém abrir negociação com o São Pedro, porque fechou o tempo e começa a ameaçar a chuva. E olha, quanto aos retardatários, esse foi só o começo, hein?
Essas emoções que vocês viveram agora foi só o começo, porque o Denis Brabham, muito devagar na pista, quase parou, quer dizer, não dificultou nada. Vocês imaginam daí pra frente o que eles vão pegar com pilotos andando mais. Retardatários, porém andando mais. Quando chegar aí no Felipe Alliot, que não gosta de tomar volta de ninguém. Vigésima quinta volta. Os 4 primeiros já fizeram a ultrapassagem ali em cima do David Brabham. O Nelson Piquet daqui a pouco vai chegar, mas ele já está 15 segundos atrás do Prost. Aí o Prost definitivamente se aproximando do Mansell. Já não há mais diferença. A diferença do Senna pro Prost, fazendo uma conta aqui, 3, 2 e 1, 2 e 8, próximo a casa de 3 segundos, abaixo dos 3. A diferença do primeiro para o quarto colocado. Essa diferença, vale lembrar, já foi de 6. Aí Thierry Boutsen, o primeiro a parar para a troca de pneus. Dá a impressão de parar cedo na 26ª volta, completando a 25ª volta. Ele estava. Era o 7º colocado, passa a ser o Nannini. Ele vai voltar na 8ª posição. O Mansell perde um pouquinho o contato com o Berger. E o Prost começa a se aproximar do Mansell. Os 3 podem entrar numa briga direta aí, que pode até favorecer o Senna para escapulir um pouquinho. 26ª volta sendo completada, já pinta na reta Senna. Traz com ele Berger, que traz Mansell, que traz Prost, e os 4 vêm na mesma balada. São as emoções do Grande Prêmio de Portugal. Mansell se aproximando de novo. Aí a equipe preparadinha agora para a parada de Patrese, depois que o Thierry Boutsen já parou. E vamos ver dos 4 primeiros aí, quem é que vai parar primeiro. Olha o Mansell, perde a posição de Prost. Eita, o Mansell. Errou a freada, mergulhou demais na curva, travou a roda, já brigou para não ir lá fora na grama. Conseguiu segurar o carro, mas perdeu a posição. Olha só, olha lá. Errou completamente a aproximação, errou a freada, foi lá fora. Com isso o Prost, sem nenhum trabalho, é o 3º colocado. Bom, com isso você já adivinhou quem vai ser teoricamente o primeiro a parar, então, né? Depois dessa, já tinha uma fritadinha de pneus antes. E depois dessa agora, deve ser o Mansell. Senna, Berger, Prost e Mansell. São os 4 primeiros, Piquet o 5º, Patrese é o 6º. Vamos pela volta de número 27. Eles já vêm para completar a 27ª volta. Daí o Mansell vai mergulhando na parabólica, o Senna já vai ganhando a reta. Os 4 já estão na reta, não há diferença entre eles. Senna completa a volta de número 27, virou um 20.8, o Berger virou um 20.5, o Prost virou um 20.3 e o Mansell um 23. Por quê? Porque foi exatamente aquela atravessada que ele deu, os 3 segundos que perdeu ali e a posição que acabou perdendo para Alain Prost. Então eles já vão pela volta de número 28. Berger se aproxima mais de Ayrton Senna. Na volta anterior, o Prost foi meio segundo mais rápido do que Senna. O Berger foi 3 décimos mais rápido do que Senna. E vem retardatário outra vez aí à frente. Nelson Piquet no box. Piquet, que era o 6º colocado, faz a parada para troca de pneus, troca rapidinho e vem para a pista. E na hora que ele ia voltar, o Brabham voltou na frente dele no box. Você não pode ver aí, Ricardo Patrese apagou o motor do Patrese, ligou de novo, não pode empurrar ali, perde tempo com isso o Patrese. Os 4 primeiros é que permanecem ali. O Piquet acabou sendo prejudicado porque a equipe trocou rápido, a posição dele é no meio do pit do box. Ele já saiu acelerando, já vinha crescendo em velocidade e o Brabham saiu. Ele teve que frear atrás do Brabham, perdeu tempo. Isso tudo dentro do box. Olha lá o Mansell. Lá vai o Mansell para trocar de pneu. Será que ele para no lugar certo? No último Grande Prêmio de Portugal, ele passou do lugar e arrumou aquela encrenca toda. Aí o Mansell. Dessa vez ele vai com cuidado. Parou legal. Se derrete, classificado.
Aí voltar o Mansell. Você vê, Portuguesa não botou o reloginho ali, mas a troca foi rápida, viu? Mansell volta. Não perde muitas posições porque eles estavam muito à frente dos outros. O Nannini tinha 20 segundos atrás. Era o quinto colocado. Vamos ver na volta seguinte, ao completarem a volta de número 29, as diferenças exatas. Vai ali o Larini, à frente de Ayrton Senna para ser trânsito, para ser tráfego. Berger e Prost. O Mansell já parou. Vamos ver. Agora fica sempre a expectativa. Cada vez que passa daí desse ponto, ó, da parabólica. Ou eles vão lá fora na zebra para entrar rasgando na reta, ou já vem um pouquinho mais para dentro para ganhar o acesso ao box. Ayrton Senna vai pro box. Vai para a troca de pneus Ayrton Senna. Berger passa a ser o primeiro. Prost é o segundo. E o Prost vai para a ultrapassagem em cima do Berger. Você está vendo o Senna, os dois vão se enroscando na curva. Aí a equipe trabalhando com o Senna. Demora um pouco, bota o carro no chão, volta Ayrton Senna. E o Prost na frente do Berger, o que eu dizia. O Prost aproveitou talvez numa indecisão do Berger de ver o Senna se encaminhando para a entrada do box, mergulhou, pegou bem o vácuo e fez a ultrapassagem em cima de Berger. Portanto, o Prost é o primeiro. Berger é o segundo. Senna parou para trocar pneus. Ele tinha vantagem em relação ao Mansell. Aí o replay, vejam lá. Naquela posição ali, logo depois da linha de chegada, botou por dentro, não tem mais jeito. O Berger vai até, tô aqui, quero ir, mas não tem jeito, tem que recolher. Não tem espaço físico para entrar na curva. Prost e Berger. Vamos ver esse exemplo das últimas provas. O Prost demora muito para passar, mas quando passa, começa a abrir. Mas eles vão ter que parar para a troca de pneus. Aí vem eles. Prost é o novo líder. Na volta de número 30. Lá vem o Prost e vai pro box para troca de pneus. Berger passa a ser o líder. Aí vem Alain Prost. Berger é o primeiro. Prost agora vai chegando, perde muito tempo na entrada aqui em Portugal. Prost ainda parado. Vamos ver se o Senna passa. Prost ainda parado. Atrás um pouco, se atrapalha um pouco a Ferrari. Senna passa na segunda posição. Prost está parado no box. Mansell vai ser. Nannini é o terceiro, Mansell é o quarto. Prost vai voltar na quinta posição. Pisou na bola a Ferrari na troca de pneus. Se atrapalhou ali a Ferrari e prejudicou o Prost. Ele volta apenas na quinta posição. Mas lembrando sempre que o Berger vai ter que parar para fazer uma troca. Pode ser até nesta volta. Na pista, Berger é o primeiro, Senna é o segundo, Nannini o terceiro, Mansell é o quarto e Prost é o quinto. Vamos ver se o Berger para nesta volta. Volta de número 31, ainda não chegamos na metade da prova e eles já fizeram a troca de pneus. Quero ver a posição do Maurício Gugelmin com troca para lá, com troca para cá. Thierry Boutsen abandona. A bruxa tá solta pro Thierry. É um pecado porque é um belíssimo piloto, um gente boa. Berger vai pra troca. Pega a gente ali na frente. Vai pintar o Senna, vamos ficar de olho. A TV fica mostrando a reta. Berger vem chegando. A TV vai mostrando pra você o Berger e eu fico de olho na pista. Berger ali parado pra troca. Chegou muito lento pra fazer essa troca. Mas trabalha rápido a McLaren. Senna é o primeiro, já passou. Mansell é o segundo. Nannini ainda vai ser o terceiro, Prost o quarto, Berger vai ser o quinto. O que eu achei foi que o Berger entrou muito lento ali para fazer a troca. A equipe trabalhou rápido, mas ele entrou lento. Então Senna perde o escudo que tinha do Berger, mas tem uma boa vantagem de pista, porque o Mansell tinha errado antes da troca, tinha ficado para trás, e a Ferrari trabalhou mal com o Prost. Então na volta a vantagem de Senna real a essa altura agora, porque eles já fizeram a troca, se bem que o Mansell vem debulhando por aí, um 19,37, mas isso também pode ser indício de uma nova freada errada, de roda na grama, porque é o Mansell. Mas a vantagem real de pista a essa altura de Senna é maior. Ele tem uma vantagem de 3,15 e tem uma vantagem em relação ao Prost de mais 3 segundos, quer dizer,
um total de 6 segundos do Senna em relação ao Prost. Das 4 paradas, só do Prost não deu certo, né? A McLaren agiu muito bem nas duas, de Senna e de Berger, e a Ferrari trabalhou muito bem com o Mansell. Só na do Prost teve um problema ali e realmente perdeu esses 3 segundos, provavelmente, que está aqui fazendo essa diferença agora entre ele e o Mansell. Portanto, Senna 3 segundos à frente do Mansell, e o Mansell virando rápido. Mas essa diferença deve ter diminuído. Essa volta agora é que marca a verdade das coisas. Senna, veja só, Mansell, o Berger por ali. Berger conseguiu voltar em terceiro. Então Senna, Mansell, Berger, Nannini e Prost. O Berger conseguiu. Me dá uma impressão como rasgavam a reta Nannini e Prost, que o Berger por dentro dos boxes não conseguia chegar à frente. Não só conseguiu, como conseguiu se manter com os pneus frios à frente de Nannini e de Prost. Portanto, Senna é o primeiro, Mansell é o segundo, Berger é o terceiro, Nannini é o quarto, Prost é o quinto, Piquet é o sexto. Apenas Alessandro Nannini desses 6 primeiros não parou para nenhuma troca de pneus. Só o Nannini não parou, que largou o pneu para não parar. Agora a diferença é muito pequena em relação ao Prost. O Prost já vai ultrapassar o Nannini nessa próxima volta. Já passou. Então Senna, primeiro, Mansell segundo, 3,61 atrás, Berger 3,72 atrás do Mansell, depois o Prost 1,5 segundo atrás do Berger, depois Nannini e Piquet já assim, aí sim 20 segundos atrás. Maurício Gugelmin é o 11º colocado, que ele estaria ganhando posições, não parando para trocar pneus, herdou também a posição de Thierry Boutsen, que abandonou a prova. Maurício Gugelmin passa a ser o 11º colocado, está exatamente atrás de seu companheiro de equipe, Ivan Capelli, que é o 10º colocado. Aí você vai vendo exatamente a diferença. De Ayrton Senna completando a volta de número 33 em primeiro. Mansell é o segundo, Berger é o terceiro, e o Prost vem ali na 4ª posição. Nannini cruza agora, é o 5º colocado. Piquet ainda não aparece. Mansell 1,18,76. Já abaixo de 1,18,98, que era a volta mais rápida do circuito. Já vem batendo recorde, já vem voando baixo Nigel Mansell. A diferença de 3,3 de Ayrton Senna para Mansell cai para 3. Prost ainda na 4ª posição. Nós ainda não chegamos na metade da prova. Tem muita coisa pela frente e tem muito show do Mansell, né? Tem muito show do Mansell até o pneu durar, até ele cometer um novo erro. Lá vem, a Senna fez essa volta 1,19,37, o Mansell 1,18,76, Berger 19,47, o Prost é que virou mal, 1,21,31. Vamos ver na volta seguinte, porque cada volta é importante, a manutenção de ritmo de cada um deles depois da troca de pneus. Lembrando sempre que o Nannini em quinto não trocou pneus. O Piquet, na 6ª posição, trocou e ainda foi atrapalhado no pit, ali no box, pelo David Brabham. Maurício Gugelmin tirou um pouco a diferença, vai se aproximando de Capelli. Gugelmin é o 11º, Capelli é o 10º. Olha só, como no visual o Mansell já se aproxima do Senna e já se afasta do Berger. 1,19,8 de Senna, 1,18,8 de Mansell. Tirou 1 segundo nessa volta. Vai ser muito difícil o trabalho de Ayrton Senna aí à frente do Mansell. O Berger 1,19,2 e o Prost 1,19,8. O Mansell é que está fora do ritmo. Problema ali com o fiscal. O calor, o sol era forte, agora fechou o tempo, mas um mormaço muito forte, muito calor. De Senna para Mansell 1,9. Isso ao final da volta de número 34. Nós vamos agora para completar a volta de número 35. Depois que Senna passar pela linha de chegada e atingir a metade da volta seguinte, estaremos na metade da prova. Imagine que ainda tem pela frente. Aí você vai vendo o Berger, que é o 3º colocado. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 90, oferecimento Denim, Brahma Shopping, Nescafé, Samoa e Enso e seus revendedores. Tira agora 7 décimos, cai de 1,9 para 1,2, virou 19,7 Ayrton Senna, 19,0 Nigel Mansell. 18,8 o Berger e 19,3 o Prost. Foi o mais rápido o Berger agora. O Senna, depois da troca de pneus, não conseguiu imprimir um ritmo muito rápido. É o mais lento dos 4. A diferença aí 1,2. Você se lembra que era de 1,9 na volta anterior. Vamos ver se o Senna está buscando
aquecer esse pneu direitinho, 4 voltas, não forçar em cima do pneu. Ele costuma fazer isso. De repente, quando o adversário acha, agora eu vou. Tirei de 3 para 3, de 3 para 1,9, de 1,9 para 1,2, aí ele dá uma resposta. Vamos ver. Vamos ver os tempos desta volta agora. Já passamos agora sim na metade da prova. Eles estão ali na variante antes da parabólica. Senna acelerando. Vai lá fora, já usa mais pista, lá vem com ele Mansell. Eles completam agora a volta de número 36, se aproxima ainda mais Nigel Mansell, é de 1,2 a diferença, se aproxima mais ou não, vamos ver, claro. 0,9, tira 3 décimos, 1,19,5 de Senna, 1,19,2 de Mansell, 1,19,1 de Berger, 1,19,2 de Prost. Senna andou mais rápido do que em suas voltas anteriores, mas não evita a presença do Mansell, a maior aproximação do Mansell. E vai chegando o Mansell chegando é sempre um perigo. Assim foi na última prova, quando ele chegou, estava desclassificado, mas ele disse que não via nada. E os dois se enroscaram no fim da reta. Senna tem feito uma temporada muito mais madura, muito mais cautelosa. Vamos ver a atitude se o Mansell começar a forçar demais ali atrás. Ou se ele, de repente, resolve dar uma resposta na pista de tempo aí para tentar escapulir. Eu acredito mais na manutenção da posição, do ritmo de corrida. Para ele a vitória não é importante se for pensar em campeonato. E realmente, essa temporada, das 3 em que o Senna participou lutando diretamente pelo título, essa sem dúvida é a melhor de todas elas e é em que ele se apresenta como muito mais maduro. Vamos ver o final da volta de número 37, ela é de 0,9 a diferença. Ali vem os dois. O Berger vem lá atrás também tentando se aproximar. E o pessoal da Ferrari ali, o César de Fiore que deu no cronômetro. 0,5. Caiu mais um pouco. 1,19,9 de Senna. 1,19,4 de Mansell. Virou mal nessa volta o Senna. Aquela história na troca de pneus, às vezes, no segundo jogo é também uma questão de sorte, né? Um leva um jogo melhor do que o outro. Olha o Mansell, o Senna ali à frente. O Mansell já chega em posição de ultrapassagem. Dá uma saidinha também de traseiro o Mansell. O se desgarrou um pouco. Naquela saidinha desgarrou um pouquinho. Contornaram aí a Hoffman. E vão puxar para a direita. Para a parte mais sinuosa, que leva para a variante, daí para a parabólica, daí para o complemento da volta. Senna, Mansell, Berger, Prost, Nannini, Piquet, sempre os 6 primeiros. Aí na variante. Repare a Ferrari mais no chão. Aí que o Mansell tenta sair mais próximo. Tenta aproximação ali dentro da parabólica o Mansell. Para sair colado. Maurício Gugelmin é quem está na frente de Ayrton Senna. Mansell tenta se aproximar para tirar. Ainda não é dessa vez que ele pode tentar ultrapassagem. Aquilo ali que ele está fazendo é só gaiatice. Ainda não é dessa vez. Agora sim ele foi para cima. Senna tenta aproveitar apenas a presença do Gugelmin, que não é bobo, não é nada, tirou o carro lá fora, deixa eles se entenderem por aí. E ele vem chegando também o Berger. É muito difícil a situação de Ayrton Senna. Bom, ele que está ali dentro, ele é que sabe, né? Então, eu imagino que talvez não fosse uma boa até deixar o Mansell passar. A segunda posição, o Prost está em 4. São 2 pontos, a diferença entre eles é de 16 pontos. Aí o Ron Dennis. O outro é ali ao lado. E o Senna conseguiu abrir um pouquinho do Mansell. Prost virou 19-0. Foi o melhor dos 4 na volta anterior de número 38. Nós vamos na volta de número 39. O que eu dizia, de repente o Senna está segurando, deixando o Prost forçar até dar uma resposta na pista. Vamos ver nessa volta, que ele abre em relação ao Mansell, não há nenhuma dúvida, o visual está aí. Quero ver no cronômetro, que ele fez 19,5 na volta anterior. Completa a volta de número 39. 20,0 também, mais 20,8 do Mansell, 19,8 do Berger, 19,3 de Prost. Aí na ultrapassagem o Senna deixa o Mansell meio complicado, mesmo assim ele vai por fora e passa.
pista pela frente, tem muita volta, muito asfalto. Sempre a briga de Senna e Mansell. Medo, pânico, terror na volta dos mortos-vivos. Um grande sucesso de bilheteria amanhã em tela quente. Sempre Senna e Mansell. A diferença do Mansell para o Berger é 3.2, é isso que eu dizia. Nessa última volta, o Berger foi um segundo mais rápido do que Mansell. Seria bom que o Berger daqui a pouco chegasse aí para dar um pouquinho de trabalho para o Mansell. Nelson Piquet segue na sexta posição. Maurício Gugelmin perde uma posição, passa a ser o 12º. Virou 27 nessa volta. O Gugelmin teve algum problema. Foi a hora que ele tirou o pé ali para passar o Senna, passar o Mansell, depois passar o Berger. Vamos ver. 20.0, 20.8, os dois na volta anterior. Agora a volta de número 40, 19.9 de Senna, 19.6 de Mansell. 19.8 de Berger, foi um relógio Berger. 20.1 do Prost. Distância inalterada, lá vem Mansell de novo. Lá vem ele outra vez. Outra vez ele se aproxima. Senna tenta sustentar essa vantagem, que permanece em 3.3 aí pro Berger. Tem retardatário à frente. Aí o Senna pode sempre tentar armar alguma coisa, deixar alguém entre os dois. Retardatário não, tem uma fila. Aí nesse ponto da pista ele consegue abrir um pouquinho. Quando eles vêm para a variante, o Mansell já cola de novo. Aí, ó, nesse ponto. Senna tenta se aproximar para pegar aquele tráfego na reta. Olha o Patrese dando um passeio aí. Lá fora era o 7º colocado. Aí então Senna não consegue se aproximar dos 3 carros que estão à sua frente. 19.6 de Senna, 19.4 de Mansell. Meio segundo a diferença entre os dois, a saída do Patrese aí. Nessa curva aí onde o Senna acabou de passar. Na 1. E aí ele volta por cima da caixa de brita. Errou a freada nitidamente ali, né? Passou reto. Olha só a confusão. Mansell ficou para trás. Deu o tráfego aí, de repente ficou para trás. Nitidamente ali dá a impressão de uma errada de mudança de marcha. Porque ele ficou sozinho, os dois, estavam só os dois, não tinha o tráfego, ele ficou para trás. Por isso aí, então, Senna vai poder respirar um pouco. Sai do primeiro, tem Capelli à sua frente. Aí ele perde um pouco de tempo. Avisa o Capelli, dá sinal com o braço, vai-se embora a Senna. Deixa 2 carros entre ele e Mansell. Ficou mais para trás ainda o Mansell. Senna para se livrar. Faltando apenas o Cap. Dos 3 que estavam imediatamente à sua frente. Ele vem para tentar a ultrapassagem na reta em cima do Cap. Vai ganhar a reta para fechar mais uma volta. 42 voltas, Senna, Mansell, Berger, Prost, Nannini, Piquet, sempre os 6 primeiros. Senna não conseguiu chegar definitivamente ali no Cap. Virou um 20.6, o Mansell virou um 21.3 e não chegou a passar ninguém. Mas não, hein? Lá vem ele ali. Tinha saído do primeiro, saiu do Capelli e já cola de novo. O Senna perdeu muito tempo aí com o Cap e volta a perder tempo com o Cap. Vai permitir a aproximação de Mansell. Chega aí com Senna, atrás do Cap. 29 voltas para o final, finalmente abriu o Cap. E volta entre ele e Mansell. Pelo menos nesse aspecto acabou melhorando para tentar recuperar um pouquinho. Senna que perdeu muito tempo para a ultrapassagem em cima do Cap. Aí o Mansell, agora vai por dentro. Mergulha bem forte Mansell. Outra vez ele se aproxima. Eles vão pela volta de número 42. O Berger também se aproximando ali. Tem apenas o Cap entre ele e Mansell. O Senna realmente perdeu o tempo ali para passar o Cap, que não facilitou nada a vida dele. Perdeu praticamente uma volta ou 3/4 de volta. Então toda a vantagem que ele tinha em relação ao Mansell acabou perdendo e o Mansell se aproxima de novo. Mas nessa volta não vai dar para o Mansell chegar definitivamente. Rede Globo na Fórmula 1.
Fórmula 190, oferecimento Brahma Chopp, Nescafé, Samoa, Esso e seus revendedores e Denim. Aí você vai vendo o Senna de novo. O rendimento do carro de Mansell é nitidamente melhor. E outra vez retardatário à frente de Senna. De Mansell para Berger cai também 2.2. Senna vai para a ultrapassagem. Faz essa ultrapassagem, volta a deixar o carro entre ele e Mansell. Então luta desesperadamente para ficar mantendo a posição, a primeira posição com o Mansell logo atrás. E muito forte o Mansell na segunda posição. Eles vêm na volta de número 44, eu repito que são 71 voltas neste Grande Prêmio de Portugal. 2 segundos e 2 a diferença de Mansell para Berger, 2 segundos e 9 a diferença de Berger para Prost. Depois tem 12 segundos e 8 de Prost para Nannini e 20 segundos de Nannini para Nelson Piquet. Maurício Gugelmin permanece ali na 12ª posição, sem ter como chegar no 11º, que é o Suzuki, está 18 segundos atrás. E Mansell se aproxima mais ainda. Vem com tudo Mansell para cima de Senna. 19,7 de Senna, 19,2 de Mansell. É uma pressão muito forte. Já mais de 10 voltas, uma pressão forte aí na saída da 2 do Mansell, então mergulha em cima. É a 1 e aí a 2. Aí é o início da subida. Olha o Mansell como se aproxima outra vez de forma definitiva. O Senna tenta se manter na frente durante toda a parte mista para usar a força do motor Honda na reta para evitar uma tentativa de Mansell no final, na freada no final. Aumenta a diferença muito de Mansell para Berger, 3.4. Perdeu tempo Berger na ultrapassagem. E o Prost também perdeu, porque a diferença de Berger para Prost de 2.9 subiu para 3.1. O Prost então perdeu 6 décimos de segundo nessa última volta. Aí outra vez a TV portuguesa procura para achar. Depois da volta número 44, 27 de Senna, o 2 de Mansell, 28 de Berger, 1 de Prost, e aí por aí à frente. Piquet sempre na 6ª posição, Gugelmin em 12º. Senna e Mansell passa um pouquinho mais longe nessa volta Mansell. 19,2 de Ayrton Senna, 19,8 de Mansell. Finalmente uma resposta de Ayrton Senna em relação a Mansell, com a pista livre à frente. Você sabe que apesar de tudo, apesar dessa pressão forte, bastante forte do Mansell em cima do Senna, na verdade o Senna está até tranquilo. O carro está razoavelmente bem e o motor Honda a gente sabe que é mais elástico, quer dizer, isso dá mais opções ao Senna em outras partes do circuito, ele não depende tanto de uma parte só. Em potência máxima, por exemplo, o motor Ferrari hoje pode ter até mais potência que o Honda, mas o Honda tem como sua principal vantagem a potência em regimes intermediários. Ou seja, que é aquele que se usa mais, entre 9.000 e 11.000 rotações, é aquele que se usa mais durante uma corrida. Não só na reta, mas em determinados pontos. É a chamada potência intermediária. A Ferrari precisa estar no seu regime máximo para obter toda a potência do seu motor. Senna, Mansell, Berger, Prost, Nannini, Piquet, os 6 primeiros. Maurício Gugelmin vai perdendo terreno. Perdeu 5 segundos nas últimas 2 voltas em relação ao Alesi. 12ª posição, deve perder essa posição para o Alboreto. Ou o carro apresenta algum problema, ou o Maurício, que está desde sexta-feira com muita febre, um resfriado forte. O próprio Maurício temia não aguentar nas condições ideais às 71 voltas. Nós estamos na volta de número 47, Senna virou 19.2 de novo, contra 19.5 de Mansell. Com isso ele conseguiu abrir um pouquinho mais. 19.1 de Berger para diminuir. E 19.2 do Prost, fica mais para trás ainda em relação ao Berger. Olha, isso que aconteceu com o Senna e Mansell agora, que abriu 1.37, é mais ou menos aquilo que eu dizia. O Mansell se aproveitando dos momentos em que a Ferrari pode render o máximo, não deu certo. Não deu na primeira, não deu na segunda, não deu na terceira, não deu na 4ª tentativa. O piloto cansa até. Ele parte até para um momento de relaxar um pouco. É claro que vai voltar a tentar, mas não é assim tão fácil como ele pensava. Essa é a grande vantagem no motor Honda da McLaren de Ayrton Senna, que é a potência intermediária entre os 9.000 e 11.000 giros, quando a potência máxima
está na casa dos 13 mil giros por minuto. Música, jogos e muitos prêmios. Domingão do Faustão, hoje a partir das 4 da tarde. Vamos para fechar a volta de número 47 no total de 71 voltas. Senna em primeiro, Mansell em segundo, Berger em terceiro, Prost em quarto, McLaren e Ferrari alternadas. Depois vem duas Benetton, Sonanini e Piquet na sexta posição. O Gelmin perdeu a 12ª posição realmente para o Boretto. E essa é uma pista que exige muito. Exige muito dos carros. O Reginaldo dizia, olha o Mansell dando a volta de novo. 18.5, o Senna virou 18.9, finalmente baixou dos 19, o Mansell virou 18.5, o Prost virou 18.8, o Berger 19.4. Vai para novo ataque, para nova pressão o Mansell. Mas dizíamos, o Reginaldo dizia isso, do piloto que tem que dar um refresco também. Esse circuito exige muito do piloto também, ele é muito duro pro piloto. E o preparo físico, assim nunca foi o forte do Mansell, né? Ele costuma no fim da corrida, tem que puxar ele do carro, ele sai balançando as pernas. E o preparo físico de Ayrton Senna sempre foi um dos seus pontos fortes. E no preparo físico vale tudo, né? Vale a capacidade motor ali, os movimentos, a parte dinâmica e também a capacidade de concentração em função do cansaço. Volta de número 48, vai lá em cima na zebra o Mansell. Faltou um dedo para ele chegar na grama. Senna 18.9, o Mansell 18.7. Berger 18.9, o mesmo tempo de Senna. E Prost 19.0, o pior dos quatro nessa volta. Tinha sido o melhor deles na volta anterior. Lá vem o Mansell. Volta de número 49. Dá nem para respirar. Eu dizia antes de começar a prova, esse circuito do Estoril que sempre oferece duelos excepcionais. Estamos a 23 voltas do final, menos de 23 voltas agora. Senna jogou a viseira ali. Jogou uma para um lado, outra para o outro, tirou logo duas. O Mansell que viu aquilo tudo passar na frente dele ali. É uma do lado esquerdo do carro do Mansell e outra do lado direito. Aí vem ele, Senna e Mansell. Um pega terrível já a 20 voltas. Vem para completar mais uma volta, a volta de número 49. Outra vez na parabólica. Olha o Mansell como se aproxima. Agora ele vai entrar próximo demais na reta. Agora ele entrou muito próximo, entrou com mais ação. Agora vai ser difícil, porque agora ele pega o vácuo. Vai puxar aí, ó. Vai tirar o Mansell. E o Senna se lembrou da temporada de 89 e não foi pra cima dele ali, porque se vai, bate de novo. Agiu com cabeça e agiu certo aí Ayrton Senna. Olha o Mansell como ele saiu da parabólica, aí não tem jeito, porque pega o vácuo, não tem jeito. Só se quiser trancar a porta ali na frente. É tudo que o Senna tinha que fazer. Agiu corretíssimo, só deu uma olhada de lado e calculou o quanto o Senna já tinha, o Mansell já tinha rodas na frente, abriu e acabou. E agora as posições se invertem. Agora é o Senna que vai ali atormentar a vida do Mansell. É muito mais fácil atormentar quando está atrás, é isso. Mansell em primeiro, Senna em segundo. Berger é o terceiro, Prost é o quarto. Vamos pela volta de número 50. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 90, oferecimento Nescafé, Samoa, Esso e seus revendedores, Denim e Brahma Chopp. Aí vem eles pela reta de novo, o Senna não consegue se aproximar. Balançou lá o carro do Mansell, mas ele consegue abrir. E o Prost é quem vem chegando ali no Berger. As Ferraris mostram agora melhores condições nesse final de prova. Senna não consegue, olha só, não consegue acompanhar o Mansell. Mansell virou 20.0, Senna 21.3, mas isso porque eles se enroscaram na volta anterior. O Berger virou 19.0, o Prost 18.6. Mas aí o Mansell vai forçar um pouquinho, o Senna pode acompanhar um pouco mais de longe para tentar fazer um tempo melhor. Para evitar essa aproximação ainda maior do Berger e principalmente do Prost. Que o Berger tem que andar forte também para deixar o Prost ali na quarta posição. Vê que o Prost não apareceu ali.
Mansell o primeiro, Senna o segundo, Berger o terceiro, Prost o quarto. Nannini o quinto. Em sexto, Nelson Piquet. Mansell perde um pouco de contato. Eles estão na volta de número 51, completando esta volta, nós teremos 20 voltas para o final. Aí você tem a classificação após 50 voltas. Depois de 1 hora e 7 minutos de prova. Maurício Gugelmin realmente perdendo o contato. Ele deve cair para a 14ª posição, ele já conseguiu passar pelo Martini, está perdendo o rendimento. Ou mais até problema físico do Gugelmin. Mansell 19,0, Senna 19,4, Berger 18,9 e Prost 18,4 para fazer melhor volta de novo. Agora é a vez do Prost tentar o ataque em cima do Berger, do mesmo jeito que Mansell atacou em cima de Senna. Mas tem muita corrida ainda pela frente, repito, temos mais 20 voltas. Trapa Hotel, um lugar onde tudo pode acontecer. Os Trapalhões, hoje 7h30 da noite. Olha aí, confirmando a volta mais rápida do Prost, 1:18.426, se aproximando a essa altura dos 200 km da média horária. Aí o Senna não consegue se aproximar do Mansell e fica controlando o Berger ali atrás. A corrida acabando nessas posições seria ótimo para Ayrton Senna. Ele aumentaria a sua vantagem para 19 pontos em relação a Alain Prost. Há 3 provas do final. Mansell, Senna e o Berger se aproximando muito de Senna. E o Prost tentando se aproximar de Berger. Olha só. Mansell 19,6, Senna 19, Mansell 18,6, Senna 19,1, Berger 18,4. Mas o Prost faz 18,39 e outra vez é a melhor volta. Dos 4, só Ayrton Senna andando acima da casa de 1,18. De 1,19. Saindo dos 1,18. Vamos ver nesta volta, que cada volta é importante. A capacidade de reação do piloto em cada momento adverso. O Mansell é que vai abrindo em relação a Senna, a vantagem já é de mais de 2 segundos. Eles vêm pela volta de número 53, Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 90, oferecimento Samoa. Esso e seus revendedores. Denim, Brahma Chopp e Nescafé. O Nannini finalmente parou no box para troca de pneus. Ele que tentou largar com o pneu B, não deu. O Piquet, companheiro de equipe, porque ele já tinha parado há muito tempo. Com isso, Piquet vai subir para a 5ª posição. Aí Mansell, Senna, Berger e Prost. 1:18.8 de Mansell, 1:19.0 do Senna, daí o Patrese. 1:18.7 do Berger, 1:18.4 do Prost. E faltando muitas voltas ainda. 18 voltas para o final. O Berger se aproxima realmente de Senna. O rendimento do carro de Ayrton Senna é nitidamente inferior aos outros 3 nessa altura. Senna tem 3,6 de vantagem para o Prost. O Senna que é o segundo, para Alain Prost que é o 4º colocado. Aí o Mansell que é o primeiro, ele vai pegar tráfego outra vez. Isso às vezes mistura um pouco as coisas. Basta não dar uma sorte na chegada do tráfego, que pode misturar um pouquinho, porque ele já abre mais de 2 segundos de Senna. Mas mesmo que o Senna chegue, fica muito difícil, porque olha, o problema dele agora é com o Berger. É que não deve haver uma pressão desumana do Berger aí em cima dele, que eles são companheiros de equipe e estão se dando muito bem. E o Berger sabe que a essa altura, ele, Berger, tem praticamente assegurada a 3ª posição no campeonato, e que o Senna briga e briga desesperadamente para ser o campeão. Olha a encrenca para o Mansell aí na frente, a parede que apareceu na frente dele. Ele vai abrindo o caminho, olha só, se tocou. O pneu vai pulando, tem que passar Berger, tem que passar Senna. O Mansell tocou ali.
Com o Felipe Alliot eu disse, eu quero ver na hora que chegar no Felipe Alliot que não gosta de tomar volta de ninguém. Parece que eu estava cantando essa pedra. Quero ver a hora que chegar no Alliot que não gosta de tomar volta de ninguém. E teve pouca sorte o Mansell ali, que o Alliot rodando na frente dele passou pertinho. Agora sorte maior teve depois o Alliot. Com aquele pneu traseiro quicando no chão, que podia bater na sua cabeça. E podia vir pra cima de Senna e de Berger também, que viu logo ali atrás. Mas é o Mansell, eu falei, aquele tráfego danado. Ele tocou roda ali, mas ele por dentro botou o Alliot pra fora. Tocou a roda traseira do Alliot na roda dianteira do Mansell. Quer dizer, pode o do Mansell não ter sofrido nada com isso. O mais provável que seja isso. Mas olha como o Senna se aproximou do Mansell. Trouxe com ele o Berger. Mas aí na parabólica o Mansell já abre, repare. Mas de qualquer forma, tem tráfego de novo ali à frente. Próximo vai fazer ultrapassagem em cima de Gugelmin. O Berger chega definitivamente em cima de Senna. Mas o Mansell entra no curvão no fim da reta atrás do tráfego do Martini. O Senna vai se aproximar de novo. Vai se aproximando aí com Senna. O Martini fecha outra vez em cima do Mansell. Chegou outra vez Senna. Mansell, Senna, Berger, não há diferença entre os três primeiros e vai chegar o próximo com isso. Os 4 primeiros vão se enroscar ali. E restando ainda 16 voltas para o final. Haja coração no Grande Prêmio de Portugal. Fica botando diferença de segunda aí, tá todo mundo vendo. Olha o Martini ali, fritou o pneu, Senna também. Lá vai Mansell, lá vai Senna, lá vem Berger. No próximo fica um pouco mais atrás. Tenta vir pelo outro lado, Berger vai para ultrapassagem em cima de Senna, tem que ficar aí atrás, Berger. Fica na tua. Mansell, Senna, Berger e Prost. Volta de número 56. É por isso que eu gosto de pista travada. Eu acho que toda pista do campeonato tinha que ser como Portugal, Espanha, Hungria. Olha a emoção que essa corrida reserva nesse final. E aí vem eles, rasgando pela reta de novo, lá vem o Prost. Para ameaçar em cima do Berger. O problema é esse, é que se o Berger tiver muita ação e não passar pelo Senna, ele também não vai ter como segurar o Prost. O Prost tirou ali também só para fazer uma graça. E o Mansell já abriu outra vez lá à frente. O carro do Mansell sobra em relação ao Senna. O carro do Senna é nitidamente o pior dos 4 a essa altura. Deu uma travadinha na roda dianteira esquerda o Mansell. Esse é o Mansell. Volta de número 57. Nenhuma definição, eles estão os 4 juntos. 56 voltas completadas, 15 para o final, menos de 15 agora, porque nós estamos pela metade da volta de número 57. Mansell vai ter o carro do Larini ali à sua frente. Com a outra Ligier que ele se enroscou todo. Vamos ver com essa. Deu muita sorte o Mansell de tocar naquela velocidade, naquela curva de alta. Olha o próximo como está logo ali atrás do Berger. Saiu ali outro. Faz cara feia, escapou do susto. Sobrou para ele. Mansell vai pegar para fazer ultrapassagem na reta. Em cima do Larini. Se deu, foi bem o Mansell. Olha o próximo outra vez em cima do Berger ali. O rendimento mais fraco do carro do Senna agora é que complica a vida do Berger em relação ao Prost. Olha o Berger, quando foge do Prost, ele imediatamente se aproxima de Senna. Vamos pela volta de número 58. É o Grande Prêmio de Portugal. Depois de Portugal tem Espanha no próximo domingo. É muito importante essa posição para Ayrton Senna, porque se aqui a Ferrari leva vantagem, deve levar mais vantagem ainda no circuito de Jerez da Espanha. Volta mais rápido do Patrese, que ele trocou pneu agora há pouco. E o Alliot voltando de novo. É ainda mais travado. Freadas, curvas mais lentas ainda, retomada de aceleração. O circuito de Jerez de La Fronteira. E se aqui é difícil passar, lá é praticamente impossível. Lá é no final da reta. Se o da frente também tiver boa vontade, se ele fizer pela linha do meio, a curva não é tão veloz no fim da reta, eles mantêm a linha do meio ali, é muito ruim de alguém passar. Olha o Prost, saiu em cima do Berger como o Mansell saiu em cima de Senna.
Vai ser praticamente impossível para Berger, a não ser que ele traga para a linha de dentro. É o que ele faz para complicar. O Prost vai lá no muro, vai fazer a ultrapassagem, faz a ultrapassagem em cima de Berger. Complica ainda mais a vida de Ayrton Senna, porque Prost faz a ultrapassagem em cima de Berger. Agora a briga é dos dois candidatos diretos ao título. Senna e Prost. Senna é o segundo, Prost é o terceiro. Larini está à frente deles. O Berger caiu para a quarta posição. O Prost fez a mesma coisa. Olha como ele foi lá na sujeira. Olha o que saiu de coisa ali, também juntando o pneu. Mas ele saiu da parabólica lançado. Senna já faz a ultrapassagem em cima do Larini, já deixa Larini entre ele e Prost. Mansell é o primeiro, Senna é o segundo, Prost é o terceiro. Berger é o quarto, Larini é o quinto, Piquet é o sexto, ainda fica ali o Prost para ultrapassar, consegue fazer a ultrapassagem. Piquet é o quinto colocado. Larini parou na troca, eles bobearam ali. Senna, Prost e Berger é o pega porque Mansell foge à frente, abre 2 segundos, mais de 2 segundos e meio. E o Prost agora vai tentar todo um trabalho de aproximação em relação a Ayrton Senna, para tentar a ultrapassagem. Mansell vai fazendo ali a ultrapassagem em cima de um retardatário. Eles vêm para completar a volta de número 59. Olha o Prost perigosamente próximo de Ayrton Senna. E a TV portuguesa resolve mostrar o Mansell. Aí o Prost está indo forte. Aí fica muito difícil qualquer ultrapassagem, mas na balada que vai ser muito difícil para Ayrton Senna segurar no final da próxima reta, Alain Prost. Vai ser muito difícil realmente para Senna. Ele tem que tentar negociar bem assim com esses retardatários, arriscar para deixar entre ele e o Prost, tentar uma jogada dessa forma. Volta de número 60. É o que ele vai agora para a ultrapassagem, para deixar complicada ali a vida do Prost. É o que acontece. Mesmo lento na pista, olha lá, atrapalhou ainda mais. Se não tivesse tão lento, não teria atrapalhado tanto o Prost. Agora ele faz a ultrapassagem, mas olha o que ele arrumou, olha lá. Olha o Berger. Tem do Berger ali. Porque eles não conseguem sair colados na Ferrari para tentar dar o troco de uma ultrapassagem de final de reta. Você viu como o Berger colou no Prost? Você pode ver aí, não foi? E veja como o Prost já abriu em relação ao Berger. O Jobim perde mais uma posição, 14ª posição. Piquet o quinto, Mansell o primeiro, Senna o segundo, Prost o terceiro, Berger o quarto. Pena com isso, o Prost vinha muito próximo na volta anterior, ele consegue um respiro nessa volta. Virou 19.8 contra 21.3 do Prost. É a história do retardatário. É o apetite de um e a cautela de outro. Volta de número 61. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 90, oferecimento Esso e seus revendedores. Denim, Brahma Chopp, Nescafé e Samoa. Mansell em primeiro, levando mais de 3 segundos de vantagem. 3.2 de Mansell para Senna, que você vê aí. O Senna vai conseguindo sustentar a batida mais forte ali do CAF. Quando foi para passar o CAF, que o Senna perdeu muito tempo. E fica dentro do carro ali o CAF, hein? Olha o fundo do carro ali. Soalho do carro. Bateu forte ali o CAF. Suzuki. E continua dentro do carro, CAF. Mais uma volta completada, a volta de número 61. Vamos para as 10 voltas finais. É hora que Prost vai tentar um ataque decisivo em cima de Senna. O Prost já começou a tirar de novo. Virou um 19.6 o Senna, 19.3 o Prost. Vamos ver se tem condições de dar alguma resposta. Tirar do fundo do baú aí, Ayrton Senna. Que agora é só mesmo na vontade. E nitidamente a Ferrari, como se esperava. E o fiscal torce lá. É gente, né? Cada um tem sua preferência. Fórmula 1 mexe com todo mundo que gosta do automobilismo, que gosta da velocidade, da emoção. Mansell, Senna, Prost, Berger, pequena quinta posição. O Jobim sobe para 12º.
Senna vai conseguindo se manter ali à frente do Prost, até a impressão de que abriu um pouquinho. E o CAF ainda está no carro. Ainda está no carro, na Arrows de número 10. Vamos ver no término da volta de número 62. Mansell passando. A diferença era de 1.3. Cai para 0.9. Num determinado ponto da pista dava a impressão de que Senna tinha conseguido aumentar um pouco, mas depois o Prost consegue uma recuperação grande. É naquela parte de subida, na última parte de subida da variante e da entrada no curvão de alta da parabólica, ali é que vem a diferença. Aí repare, dá a impressão até de que o Senna consegue se manter, a prova vai parar e vai terminar. Isso é muito bom para Ayrton Senna. Vem a bandeira vermelha, já temos mais de 3/4 de prova, mais de 2/3 de prova, valem os pontos normais. O diretor de prova resolve colocar a bandeira vermelha, então termina a prova. Por isso o Mansell já comemora, vale a volta anterior, e com isso o Senna, que tinha ameaçadíssima a sua posição, tem confirmado o segundo lugar. Com isso ele abre 2 pontos mais, porque o problema com o CAF é sério, está tendo carro numa posição difícil, então age na precaução, na preservação, de forma correta, o diretor de prova. A prova está encerrada. Nigel Mansell é o vencedor, com Senna em segundo, com Prost em terceiro, com Berger em quarto, com Piquet em quinto, com Maurício Gugelmin na 12ª posição. Vai ser retirado do carro agora o CAF, o problema deve ser nas pernas, pela batida frontal ali, mas tudo bem. Pelo que a gente conhece, dá a impressão de que a coisa não é tão séria assim. Problema de perna, pode até ser uma fratura, alguma coisa. Os carros vão parando ali, a prova está terminada, porque nós já tínhamos 62 de 71 voltas. E isto é muito bom para o Senna, porque o Prost sobrava carro para vir para cima dele. E com isso, na pontuação total, Senna abre mais 2 pontos, porque se Mansell marca 9, Ayrton Senna marca mais 6 pontos. Marcando mais 6 pontos, ele vai para 78 pontos. O Prost marca mais 4 pontos e vai para 60 pontos. São 18 pontos a vantagem de Ayrton Senna a 3 provas do final. Mas anote aí que a coisa não é tão simples, passa a ser matemática, é complicado, porque o Senna completa o seu 11º resultado. Dos 11 é que ele tem direito. Cada piloto tem direito a 11 resultados em uma temporada. A metade das provas mais 3, metade de 16, 8, mais 3, 11. Então Senna completa os seus 11 resultados. Prost faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prost faz 10 resultados. Senna agora só marca pontos. O Senna agora só marca pontos se ele chegar na 2ª posição, em primeiro ou em segundo. Se ele chegar em primeiro, ele marca 5 pontos. Se ele chegar em segundo, ele marca 2 pontos, que é a pontuação menos um 3º lugar que ele teria que jogar fora, daqui para frente. E o Prost, ainda por uma vez, marca tudo. Mas mesmo que o Prost marcasse tudo em cima dele nessas condições e diminuísse a vantagem de 18 pontos, ainda teríamos 2 provas mais. No descarte, a vantagem é de Alain Prost. No descarte, a vantagem é de Alain Prost. Na diferença de pontuação de 18 pontos, a vantagem é ainda muito boa, e foi ótimo que a prova terminasse nessa vantagem de Senna. Mansell, Senna, Prost, Piquet, os 5 primeiros colocados. Nós voltamos daqui a pouco ao vivo aqui do Estoril. Rede Globo na Fórmula 1. O pior antes, né? No início. O Moreno, que ele tentou inclusive sair do carro, viu que tinha um problema nas pernas e parou. Que ele dizia, fazia sinal que estava tudo bem. Aí Mansell e Senna se abraçando. E é uma coisa que eu gosto de ver, porque eles têm realmente se dado bem. Superaram as brigas, os problemas. O Senna chegou a atrapalhar o Mansell no treino de sexta-feira e foi lá, fez questão de pedir desculpas a Nigel Mansell. E o Mansell está na alegria. Finalmente ele teria que vencer, e com orgulho ouve o hino nacional do seu país. Vamos lá. Este é Nigel Mansell. Ele é aquele leão que mostra as garras,
que mostra os dentes. O hino, ele é inglês, a equipe é inglesa. E ele vai às lágrimas. Este é o Mansell. Uma temporada difícil. E a fisionomia aberta de Senna, que sabe que abrindo para 18 pontos foi fundamental. Que luta que ele teve. E a fisionomia fechada do Prost, que sabe que abrindo para 18 pontos o caminho é longo, é difícil nessas 3 últimas provas. Mansell em primeiro, Ayrton Senna em segundo e mais próximo do bicampeonato mundial. Alain Prost na terceira posição, Berger em quarto, Nelson Piquet na quinta posição e Maurício Gugelmin chegando em 12º, mesmo com febre, mesmo com os problemas. De qualquer forma, um bom dia para os brasileiros. Aí, Reginaldo, vitória da Ferrari, mas eu acho que o grande vitorioso aí acabou sendo Ayrton Senna. Sem dúvida, um resultado muito importante para o Ayrton Senna, que se via pressionado daquela forma pelo Prost, quase que, como você mesmo disse, quase que como sem condições de segurar uma eventual ultrapassagem, um ataque mais decidido do Prost. Quer dizer, a corrida tendo sido interrompida, esse segundo lugar do Senna foi excelente, pode até ser considerado o grande passo que ele deu nas últimas corridas em busca do bicampeonato, e a vitória do Mansell, a vitória tão merecida que ele vinha buscando há muito tempo. Você viu a emoção do Mansell no pódio, a emoção que parece querer dizer muita coisa, hein? Olha aqui, ó, não quero deixar esse negócio não, que é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. E tá aí o Mansell, faz a sua festa. É bom ver o Leão de volta no pódio. Ele é um show na Fórmula 1. E Ayrton Senna, 18 pontos à frente de Prost. Fica mais próximo o bicampeonato mundial, o título de 1990. Domingo que vem é próximo, é uma semana só. Para você poder se refazer e aguardar, porque lá em Jerez vai ser pior ainda. Eles andam mais próximos, a coisa vai ser ainda mais encrencada. Mansell, Senna, Prost, Berger, Piquet, Nannini, os 6 primeiros. McLaren disparada na frente, Senna 18 pontos na frente de Prost. Até o domingo que vem. Agora você fica com Disneylândia, depois Anjos da Lei. E domingo que vem...